Boa tarde. Então, pessoal, estou aqui hoje para falar sobre a questão da participação do advogado em audiências, né? Assistindo um programa de TV um dia desses, eu vi que um advogado, durante a participação numa audiência criminal, ele, para fundamentar um pedido de prisão preventiva, haja vista que ele figurava ali como assistente da acusação, ele se baseou na gravidade dos fatos. E ele se dirigiu ao juiz e requereu ao juiz que a prisão preventiva fosse decretada, haja vista que os fatos eram muito graves, que a pessoa agrediu a vítima. Então, em razão da gravidade dos fatos, o advogado aí, ele pleiteou a prisão preventiva. É um absurdo, né? Você pleitear uma prisão preventiva, já é um absurdo você manter uma prisão preventiva baseada tão somente na gravidade dos fatos, e ainda mais você requerer essa prisão preventiva. O que eu tenho notado muito é que o advogado, às vezes, ele peca ao ir a uma audiência, seja por falta de tempo, ou talvez não, talvez por desleixo, de analisar o caso, de estudar bem, saber qual tipo de audiência que será aquela realizada, a qual ele participará. Então o advogado acaba indo despreparado para essa audiência e acaba falando besteira, cometendo deslizes e às vezes até mesmo se omitindo em relação a pontos o qual deveria se manifestar, porque o advogado, pessoal, ele deve sim ser atuante, ele deve atuar de forma concisa, deve atuar de forma contundente durante a realização da audiência. Ele não pode ficar ali como um mero objeto decorativo, ele não pode ficar calado, né? Nos momentos em que se abre a oportunidade para o advogado falar, ele deve falar e, se for o caso, também utilizar da palavra pela ordem para fins de esclarecer algum ponto relevante. Mas ele não pode deixar de atuar durante a realização dessa audiência de forma contundente. E na maioria das vezes o advogado acaba pecando. Então, quais são os passos para você realizar uma audiência hoje? Para que você vá e realize uma audiência da melhor forma possível. É se preparar. É simples. Você tem que se preparar, né? Para uma audiência de conciliação, audiência de conciliação nos juizados especiais, audiência de conciliação na justiça comum, audiência preliminar na justiça do trabalho, audiência preliminar nos juizados especiais criminais, nem tanto, porque ali você não vai debater o mérito da causa, o mérito do processo que você está ali discutindo. Mas para audiência de instrução e julgamento, o advogado ele deve ir preparado, sim. O advogado ele não pode ir despreparado, ele tem que ir preparado justamente para evitar que a sua omissão ou a sua atuação de forma descabida possa prejudicar ali o seu constituinte, que é prejudicando o constituinte, que vai acabar prejudicando o alcance do que? O alcance da justiça, a efetivação da justiça. Então, o advogado ele deve se preparar, deve estudar o caso antes de se deslocar para uma audiência. Nesse caso, o advogado que pugnou pela prisão preventiva, em decorrência da gravidade dos fatos, ele poderia ter aprofundado mais aí a sua análise sobre o caso e ter baseado esse pedido no artigo 312 do Código de Processo Penal, né, que ali sim elenca os casos em que é cabível a decretação da prisão preventiva. E com certeza ele seria mais feliz se o seu pedido tivesse sido fundamentado de acordo com esses preceitos constantes do Código de Processo Penal. A audiência civil, da mesma forma, eu vou para uma audiência civil, eu tenho que saber prever o que pode ocorrer naquela audiência. Um dia desse eu fui realizar uma audiência civil, uma audiência onde o juiz ia ali, uma audiência saneadora, para saneamento do processo, e o juiz, ele otorgou aí, concedeu a palavra
aos advogados, e a gente, utilizando da palavra, o advogado dos autores requeriu a palavra, pugnou pela produção de prova, e aí, já precavendo esse pedido dele, eu só concordei com esse pedido de produção de prova, porque todos sabem que no processo civil aquele que faz o pedido, aquele que pugna pela produção da prova, aquele que faz o pedido pela produção de prova, pericial nesse caso, ele tem ali a incumbência de arcar com as custas, né? É o ônus da parte que requer a produção da prova, a não ser que haja inversão do ônus, mas caso contrário, a parte que requereu a produção de prova deve arcar com os custos. Então, diante disso, somente concordei, e aí houve aquele debate, quem deveria arcar com o pagamento. O juiz acabou imputando a empresa o pagamento, houve toda aquela discussão. Acabou que, em decorrência do preparo, de ter ido à audiência preparado, os autores tiveram que arcar com o pagamento das custas, né? Então é bom você ir preparado à audiência, saber o que será discutido, por exemplo, na audiência civil, onde o juiz vai sanear o processo, você ir preparado para interpor um agravo retido, porque qualquer manifestação, qualquer decisão do juiz que se dê durante essa audiência que não cause prejuízo iminente às partes, que aí sim você pode atacar essa decisão que cause prejuízo iminente através de agravo de instrumento. Então, se não causar prejuízo iminente, você vai ali durante a audiência interpor um agravo retido, né, que é oral, e você não pode deixar passar, precluir esse prazo que a lei adjetiva, o Código de Processo Civil, estabelece, que é durante a audiência que você deve interpor o agravo retido. Então, a dica para os colegas que vão participar de audiência: não deixe de se preparar para essa audiência. Não precisa ir com medo. Todos que se preparam para uma audiência, seja criminal, trabalhista, na esfera civil, todos que se preparam bem, estudam o caso, primeiro precisa ter domínio do caso e depois domínio da lei. Sendo que, unindo os dois, você se preparando com antecedência para aquela audiência, certamente você atuará ali de forma contundente, de forma firme, sem permitir que o seu constituinte sofra qualquer tipo de prejuízo, seja em razão da sua omissão, né? Porque tem muitos que preferem ficar calados. Não, vou para uma audiência, vou ficar ali calado, vou entrar mudo, sair calado, fiz meu papel, estou ali ao lado e é o que basta. Não, pessoal, durante a audiência, infelizmente, a gente tem casos de juízes que acabam imaculando o direito da parte, e aí a necessidade de intervenção do advogado para fins de protestar pela produção de provas, protestar para fazer constar declarações em ata de audiência. Então, foram várias as experiências que eu tive onde foi extremamente necessária a intervenção do advogado durante a audiência, porque se não viesse a intervir naquele exato momento, a parte seria prejudicada, o processo, né, ele não alcançaria aquele resultado justo, justamente em decorrência de uma possível omissão. Então, o advogado, ele é extremamente... Não vá a uma audiência pensando que você vai entrar calado, não precisa ter conhecimento do que será discutido ali, porque senão, certamente, se você entrar calado e for a uma audiência para ficar nesse estado de silêncio, nesse estado omisso, certamente o seu constituinte, o seu cliente será prejudicado, e toda a estrutura, né, da justiça, o tripé da justiça, ele será assim prejudicado. Então, vá a uma audiência devidamente preparado. Esse é fundamental. Vou à audiência, vou ver o que pode ocorrer ali durante aquela audiência, se eu posso pedir produção de prova, o juiz indeferindo, o que eu posso fazer no caso de indeferimento, qual o tipo de recurso cabível no caso de indeferimento de algum requerimento durante a realização de audiência, qual o momento oportuno em que eu posso manifestar. A audiência não é uma feira onde os advogados e as partes falam quando querem, né? Existe um momento apropriado, processual apropriado, para que o autor, réu, advogado de ambos
falem durante a audiência. Então, isso sim é necessário que você saiba como proceder durante a audiência, você buscando traçar todo esse caminho lógico que pode ser realizado durante a audiência, certamente terá sucesso para realizar essa audiência. Então, são essas as minhas dicas. É uma dica simples, né? Realização de audiência é algo às vezes que atormenta muitos advogados, mas basta isso, basta você traçar. O que eu tenho que saber? Primeiro é o domínio do caso, né? Que certamente, se é um cliente seu, você vai dominar. Se não é, você tem que procurar com antecedência estudar o processo para saber o que está sendo discutido ali. É outra falha muito grande de alguns colegas que pegam casos e vão para uma audiência sem saber o que está sendo discutido ali, acaba chegando na audiência e aí acabam preferindo o silêncio. Não, não façam isso. Estudem o caso, estudou o caso, sabe o que está sendo discutido, aí sim você vai, pela lógica, traçar todo o roteiro da audiência. Quando você senta, né, perante o juiz, o que, se você estará pelo autor, pelo réu, o que você nessa condição pode fazer durante aquela audiência, qual o tipo de intervenção que você poderá ali praticar durante a realização daquele ato processual. Um ato processual muito importante é a realização da audiência de instrução e julgamento, pois é ali onde você, na maioria das vezes, vai determinar o futuro, o resultado daquele caso, qual você está ali patrocinando. Então, são dicas simples, mas muito importantes para que você possa se estabelecer da melhor forma possível como advogado audiencista, né? Que você possa ali praticar atos durante a audiência, seja a audiência de conciliação preliminar, instrução e julgamento, que mais cedo ou mais tarde vão acabar causando qualquer tipo de resultado para o seu constituinte. Então, pessoal, são as dicas de hoje. Até a próxima.